O Negrinho do Pastoreio é um conto sobre a redenção de nossos inimigos e sobre o amor de Deus. E é sobre isso que nós iremos falar na nossa playlist O Bloquinho dos Livros. Seja bem-vindo ao Oliver Talk, eu sou o Oliver e iremos continuar essa playlist aqui e iremos falar sobre esse conto hoje, correto? Tivemos o Bloquinho dos Livros ano passado e também teremos este ano. Tudo bem? Então, na minha opinião, nós iremos ler este conto, certo? Eu separei alguns trechos ali do PDF que nós iremos ler juntos, nós iremos analisar e tentar extrair, na minha opinião, porque eu acho que o conto fala sobre confiar no amor de Deus é a chave para a mudança. Certo, meus amigos? Correto? Eu irei deixar a playlist também das outras obras aqui no link para você poder assistir como foi o ano passado. Lembrando que o Bloquinho dos Livros desse ano foi sugerido por Francisco Ayrton 2588, que deixou uma mensagem nos comentários. Também deixe a sua mensagem nos comentários sobre conteúdo, sobre contos, sobre o que nós podemos falar aqui na Oliver Talk. Será muito interessante. Falaremos se tivermos alguma expertise sobre aquele assunto. Certo, meus amigos? Então vamos lá. Quem é o autor do conto, correto? Irei falar sobre quem é o autor, iremos falar sobre o conto e logo em seguida a nossa reflexão. Simões Lopes Neto. Talvez você nunca tenha ouvido falar. Acho que você já ouviu falar do O Negrinho do Pastoreio. Mas Simões Lopes Neto, ele é um gaúcho, lá do sul, não é? Além disso, nasceu em 1865 e empresário. Olha só, na época em que os empresários também tinham alta cultura. Uma coisa absolutamente impressionante. Logo em seguida, o conto ele foi publicado pela primeira vez em 1912 e a partir disso ele entrou no folclore nacional. Esse é um aspecto muito importante, tá? Conforme eu falei aqui. Então vamos ao conto. Sem enrolação, vamos ao conto. Né? O conto, então, ele é dividido em 3 atos. No primeiro ato, o nosso contista ele irá falar sobre a vida do negrinho do pastoreio. Ou seja, ele morava numa fazenda. Naquela fazenda tinha um fazendeiro e o seu fazendeiro tinha um filho, não é? E o negrinho, ele era um escravo. O fazendeiro não se importava muito com ele, muito mais do que isso. Castigava ele demais. E o filho também era uma peste, era um pilantra, era uma pessoa que, de fato, não tinha nenhum tipo de consideração pelo menino. Então, vamos ver alguns trechos dessa obra aqui, logo no começo. A este não deram padrinho nem nome, ou seja, o negrinho não tinha nome, nem padrinho, nem irmão, nem irmã, nem pai, nem mãe. Por isso, o negrinho se dizia afilhado da Virgem, Nossa Senhora, que é a madrinha de quem não a tem. Então, isso é muito legal, porque o negrinho, como ninguém deu padrinho para ele não sabia quem era sua mãe, não sabia quem era seu pai, não sabia se tinha irmão ou irmã, ele falou, olha, pelo menos eu tenho como madrinha Nossa Senhora, Mãe de Jesus Cristo. Então, você está vendo aqui a construção do personagem, não é? Logo em seguida, no segundo ato, o fazendeiro, o que ele pretende fazer? Vamos ler aqui para vocês descobrirem. Um dia, depois de muitas negaças, o estancieiro atou carreira com seu vizinho. Este queria que a parada fosse para os pobres. O outro que não, que a parada devia ser dono do cavalo que ganhasse. E trataram. O tiro era 30 quadras, a parada 1000 onças de ouro. Ou seja, o fazendeiro viu seu vizinho e falou, vamos fazer uma aposta de corrida de cavalo. Quem ganhar vai ter, no caso do fazendeiro, vai ganhar mais de 1000 onças de ouro. E o vizinho falou, não, peraí, se eu ganhar, vou dar alimento ou vou dar coisas para os pobres. Enfim. E para variar, quem que era o cavalo do fazendeiro? Era um cavalo que o negrinho cuidava. E quem que seria a pessoa que iria montar no cavalo para apostar a corrida? O negrinho. Não é, meus amigos? Era o negrinho que iria, né? Então ele estava com muito medo. Ele estava com muito medo porque se ele perdesse, ele iria apanhar, ele iria ser castigado como se não houvesse amanhã. E como vocês conhecem a história, caso não conheçam, o que aconteceu?
o negrinho e o cavalo não conseguiram vencer. Venceu o cavalo do vizinho. E o fazendeiro, fatalmente, ficou furiosíssimo. Furiosíssimo, não é? Então aqui é a aposta, que é esse segundo ato. E o terceiro ato, o que acontece logo após a aposta ter sido perdida, o que o fazendeiro faz? Ele vai castigar o negrinho. Tem coisas na vida é assim, o negrinho não tem nada a ver com isso, mas ele foi castigado. E castigado de tal maneira, com muitos sofrimentos, assim, com porradas, batidas. E ainda o fazendeiro falou assim para ele: olha, é o seguinte, você vai lá fora e vai cuidar do gado. E não volte mais, pelo menos nesse dia. E ele foi. E o negrinho, o que aconteceu com o negrinho? O negrinho dormiu. E os cavalos e os bichos foram perdidos. O que aconteceu? Apanhou mais ainda. Apanhou mais ainda. O fazendeiro foi lá, bateu ainda mais nele. E ele teve que, de fato, sair e encontrar de novo os bichos que foram perdidos. Mas antes, ele foi até lá, a capelinha que tinha na casa, e pediu para Nossa Senhora poder achar os bichos, não é? Já que ele tinha como madrinha somente Nossa Senhora. Eis que depois de uma madrugada ele acha, e ele fica tranquilo. Ele ri, não é? Porque ele conseguiu achar. Mas o filho do fazendeiro, viu o negrinho lá com os bichos, só que o negrinho estava dormindo. O que o filho do fazendeiro fez? Espantou ali os animais, voltou para casa e falou pro pai: olha, o seguinte, o negrinho, o seu escravo, ele perdeu todos os bichos e, não somente isso, eu vi ele com os bichos, só que eu expulsei, só que ele fez questão de perdê-los ainda mais. E o fazendeiro fica extremamente nervoso. O fazendeiro, ele fica extremamente nervoso, não é? E vai lá e bate mais o neguinho até ele morrer. Então eu vou aqui ler este trecho do conto. Vamos descer um pouquinho aqui. Não é? Aqui é ao vivo. Aqui, então, aqui tem uma parte do sofrimento. Conforme apeou-se da mesma vereda, mandou amarrar o negrinho pelos pulsos a um palanque e dar-lhe uma surra de rélio. Não é? O negrinho tremia de medo, porém, de repente pensou na sua madrinha, Nossa Senhora, e sossegou e dormiu. Agora essa última parte que eu contei para vocês. O menino, que é o filho do fazendeiro, o menino Maleva foi lá e veio dizer ao pai que os cavalos não estavam. O estancieiro mandou outra vez amarrar o negrinho pelos pulsos a um palanque e dar-lhe uma surra de relho. E quando era já noite fechada, ordenou-lhe que fosse campear o perdido. Rengueando, chorando e gemendo, o negrinho pensou na sua madrinha Nossa Senhora e foi ao oratório da casa, tomou o coto de vela acesa em frente da imagem e saiu para o campo. Então aqui é uma linguagem gaúcha mais antiga. Então, pessoal, depois vocês verificam o dicionário, que quer dizer cada palavrinha. Não é? E assim o negrinho achou o pastoreio e se riu. E assim o negrinho perdeu o pastoreio e chorou. Então essa última parte que eu estava contando para vocês, não é? Sobre o fato dele ter achado o pastoreio, mas foi lá o menino Maleva e... Ah, papai, não sei o que, é o playboy da época. Então agora o último sofrimento do negrinho. O estancieiro mandou outra vez amarrar o negrinho pelos pulsos a um palanque e dar-lhe uma surra de relho. Dar-lhe até ele não mais chorar nem bulir, com as carnes recortadas, o sangue vivo escorrendo do corpo. O negrinho chamou pela Virgem, sua madrinha, e Senhora Nossa, deu suspiro triste, que chorou no ar como uma música e pareceu que morreu. Correto? Aí o negrinho morreu, depois de tanto sofrer, depois de tanto apanhar, depois de tanto sofrer injustiças, depois de tanto carregar em si uma culpa que não era dele, ele não tinha culpa por ter perdido a aposta. Ele não tinha culpa por ter nascido escravo, nessa época em que a escravidão era plena. E o que aconteceu? O fazendeiro e o menino não ficaram tristes, muito pelo contrário, ficaram tudo bem com eles. O menino morreu, mas ficaram tudo bem com eles. Porém, o nosso negrinho, ele tinha como
madrinha Nossa Senhora, mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. O que será que aconteceu? Então, numa noite, logo em seguida, o fazendeiro vai dormir. E olha que sonho interessante. Nessa noite, o estancieiro sonhou que ele era ele mesmo 1000 vezes e que tinha 1000 filhos e 1000 negrinhos, 1000 cavalos baios e 1000 vezes 1000 onças de ouro, e que tudo isto cabia folgado dentro de um formigueiro pequeno. Caiu a serenada silenciosa e molhou os pastos, as asas dos pássaros, as asas dos pássaros e a casca das frutas. Passou a noite de Deus e veio a manhã e o sol encoberto. E 3 dias houve cerração forte, e 3 noites o estancieiro teve o mesmo sonho. Então, 3 dias teve uma mudança no temporal. E o estancieiro, ou fazendeiro, ele teve o mesmo sonho. E o que aconteceu? Ele pensou, deixa eu ver como é que tá lá o negrinho, né? Porque eu matei ele, vamos ver como tá o corpo dele. Qualquer coisa a gente dissolve em algum lugar, qualquer coisa a gente faz algum negócio aí, né? Para o corpo dele não ficar exposto, pode vir urubu, um monte de coisa. Ele vai ver o corpo. Então vamos ver o que aconteceu. Então, o Senhor foi ao formigueiro para ver o que restava do corpo do escravo. Qual não foi o seu grande espanto quando, chegado perto, viu na boca do formigueiro o negrinho de pé, com pele lisa, perfeita, sacudindo de si as formigas que o cobriam ainda. Ou seja, o negrinho ressuscitou. O negrinho ressuscitou. O que está acontecendo? O negrinho de pé e ali ao lado o cavalo baio, o cavalo da aposta que ele montou. E ali junto à tropilha dos 30 tordilhos. E fazendo-lhe frente de guarda ao mesquinho, o estancieiro viu a madrinha dos que não a têm. Viu a Virgem Nossa Senhora, tão serena, pousada na terra, mas mostrando que estava no céu. Quando tal viu, o Senhor caiu de joelhos diante do escravo. Então, voltando aqui, a nossa análise do conto. Então vocês viram a história. Então eu coloquei como a última parte da história a redenção. Por que a redenção? Nós vemos que é uma história quase que real. Em que sentido? Quantos negros, na época da escravidão, não estiveram na mesma situação do negrinho e só tinha como madrinha Nossa Senhora e por pai Deus. Correto, meus amigos? Correto? E nessa história, o negrinho, ele ressuscita. Até um pouco, tem uma certa semelhança até com Jesus Cristo, porque o negrinho também fica 3 dias, correto? Ele fica 3 dias, por assim dizer, morto. E ele ressuscita no 3º dia. E quando o fazendeiro vê ele com a pele lisa, brilhando, ele se ajoelha. Ou seja, o fazendeiro, o que acontece? Ele converte o seu coração. O negrinho poderia ter pedido ali para a Virgem, poderia ter pedido para Deus, castigue os meus inimigos, prenda-os, mate-os, jogue-o no fogo do inferno. Muito pelo contrário, o sofrimento do negrinho serviu até como redenção dos ímpios. É uma história maravilhosa. Não sei como você não leu isso até agora. Cara, isso de fato é a expressão perfeita daquilo que Jesus disse. Orai pelos que vos perseguem. É uma história perfeita para carnaval. Não é, meus amigos? Não é, meus amigos? Evidente que se as pessoas fazem coisas erradas, elas devem, de fato, responder na justiça comum. Mas é o desejo de Deus que todas as pessoas se salvem. E, no final, quem salvou a alma do fazendeiro foi o seu escravo. E quem era o chefe, quem de fato era o dono, era o negrinho. Porque a chefe, a madrinha dele, era a chefe mais poderosa, né, de todos os seres humanos, meus amigos. Então, fica
A dica, se você não tem madrinha nenhuma, coloque como madrinha Maria, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. É perfeito. Passo correto. Então, e a conversão do fazendeiros, meus amigos? Este é o conto, correto? De Simões Lopes Neto. Espero que você consiga adquirir esse conto. Eu vou tentar deixar aqui o link nos comentários, não, na descrição, para você comprar e contar a história. Tá vendo? Aí nós temos uma obra cristã, uma obra que de fato fala sobre a redenção, em que a própria arte fala por si só. Simões, ele não ficou evangelizando, jogando toda hora na cara, não. Ele não, olha, só pela história do negrinho você vê de fato ali os mandamentos do nosso Senhor sendo cumpridos. Perfeito, meus amigos? Avisos finais para quem ficou até agora, para quem ficou até agora. Então, temos aí a playlist Bloquinho dos Livros. Amanhã tem mais um vídeo, correto? Curta e assine. Provavelmente amanhã um vídeo sobre o Machado de Assis. E não se esqueça de deixar comentários e sugestões de assuntos. Correto? Então, nos encontramos na próxima.